Olá, seja bem-vinda ao terceiro episódio. Eu sou Marcília Costa, psicóloga, sexóloga e mentora de mulheres. Nessa jornada você está aprendendo a superar as feridas do passado e se transformar numa mulher forte e autoconfiante. No episódio de hoje eu vou te apresentar 4 pilares da autoconfiança feminina. Esses 4 pilares são um termômetro para você avaliar como está indo a sua autoconfiança, quais áreas você precisa desenvolver e quais áreas você já desenvolveu. Mas antes disso, eu quero agradecer todas as mensagens que eu recebi aqui, que eu recebi no Instagram, nas minhas redes sociais. Eu vou fazer o possível para responder todas. No episódio 1, eu falei sobre o erro de ignorar as nossas dores emocionais, as nossas feridas emocionais e o quanto essas feridas afetam a nossa autoconfiança. No episódio 2, eu falei sobre 12 passos para se transformar numa mulher autoconfiante. Se você ainda não assistiu esses episódios, volta lá, assiste e quando você terminar de assisti-los, você vem assistir o 3, porque esses episódios são complementares e sequenciais. E se você chegou aqui nesse terceiro episódio, é porque você realmente quer uma mudança, quer uma transformação na sua vida e eu quero te parabenizar por esse passo que você está dando. Eu tenho certeza que você está descobrindo muitas coisas sobre si mesma nessa jornada. E eu torço para que você descubra ainda mais, que você descubra novas capacidades e veja o quanto é possível se transformar na sua melhor versão. Só o fato de você estar aqui assistindo essa jornada, se dedicando a cada episódio, é um sinal que você está buscando autocuidado, está trazendo atenção para si mesma. Nós mulheres somos educadas para cuidar das outras pessoas. Geralmente são as filhas que cuidam dos pais na velhice, são as filhas que cuidam de um irmão com deficiência quando os pais falecem, são as mulheres que dedicam maior atenção ao relacionamento, aos filhos, ao casamento. Então a gente está sempre cuidando de todo mundo e chega um momento que a gente sente falta de também ser cuidadas. A boa notícia é que você não precisa mais esperar isso dos outros, porque quando você inicia uma jornada de autoconfiança, você entende que é você quem se cuida, é você quem se protege, é você quem toma a direção da sua vida. Vejam os resultados que essas mulheres tiveram quando decidiram cuidar mais de si mesmas e buscar essa transformação interior. Às vezes acontecia algumas coisas que eu ainda continuava ali presa, me machucando, insistindo em relacionamentos com amigos ou, sei lá, N outros relacionamentos pode ser. Então a gente passa a querer o melhor emocional pra gente, o melhor sem sofrimento. Eu acho que você começa a analisar e a querer viver uma vida mais tranquila, mais leve, ser mais feliz. Feliz realmente, né? Sem se machucar tanto. E nesse curso, o que mudou é que eu passei a ser mais confiante. Passei a pensar primeiro em mim, priorizar primeiro eu, para depois fazer alguma coisa para os outros. E passei a não me importar tanto com a opinião de outras pessoas a meu respeito. Quero te agradecer pelo trabalho maravilhoso que você faz, Marcília. Eu não fazia ideia da importância de me conhecer. Assim, na minha vida foi uma mudança enorme. Isto que você me fez ver me motivou muito, sabe? Foi uma inspiração muito grande para mim. Então, depois de 5 anos, eu voltei a estudar, saí de um relacionamento tóxico que não estava bom nem para mim, nem para a pessoa. Até minha filha de 5 anos, ela viu a diferença. Viu como o autocuidado faz diferença na sua vida e o quanto a autoconfiança é essencial? Essas mulheres sentiram a transformação através dessa busca pessoal. E hoje eu vou falar sobre os 4 pilares da autoconfiança feminina. Esses 4 pilares vão mostrar como está a sua autoconfiança. Toda vez que vier uma dúvida na sua cabeça se você é autoconfiante ou não, se pergunte se você tem esses 4 pilares na sua vida. O primeiro pilar é a autoestima. A autoestima é a opinião que você tem sobre si mesma. Essa opinião pode ser negativa ou positiva. Por isso, o ideal é que você tenha uma autoestima saudável. Nesse caso, você tem opiniões, você tem crenças mais positivas a respeito de si mesma. A autoestima é construída a partir das nossas experiências pessoais, dos nossos relacionamentos, dos resultados que a gente alcança na vida, da autoimagem que construímos de nós mesmas e da imagem que os outros têm de nós. Uma autoestima saudável é o valor que você atribui a si mesma.
E esse valor é resultado de uma avaliação pessoal. Você avalia seus atributos físicos, seus atributos psicológicos. Além disso, ela envolve uma questão de aceitação que reflete nos nossos relacionamentos, no nosso equilíbrio emocional, nas nossas decisões no dia a dia. Ter uma autoestima saudável é ter uma postura positiva sobre si mesma. É estar em paz com seu corpo, com a sua personalidade, com quem você é. Pessoas com autoestima saudável se sentem bem com elas mesmas, por isso elas não têm necessidade de se autoafirmar tanto as qualidades quanto os defeitos, elas não sentem necessidade de colocar isso em evidência. Elas lidam bem com seus pontos fracos, elas entendem que existem qualidades e defeitos, todo mundo tem, e as fraquezas ou defeitos que possuem, elas entendem que precisam ser superados e não vitimizados. Em geral, cuidam bem de si mesmas, praticam atividades físicas, têm uma alimentação saudável, se colocam como prioridade, entendem a importância de ter saúde física e saúde emocional. Então, a pessoa com autoestima saudável, ela reconhece o seu próprio valor. Por isso, ela não precisa de outras pessoas validando a importância dela, o valor que ela tem, porque elas já estão seguras em relação a isso. O outro pilar é a autenticidade. Ser autêntica é se desligar das opiniões e das expectativas dos outros, é viver de acordo com os seus preceitos, com os seus valores e com os seus desejos. Nós somos o tempo todo bombardeadas sobre informações de como a gente deve se vestir, como a gente deve se comportar, o que a gente deve pensar. E a tendência que temos é repetir esses padrões sociais. Por isso, se transformar numa pessoa autêntica é um grande desafio, mas é importante você ter em mente que o mundo precisa do seu toque, do seu jeito, do seu posicionamento. E tudo isso se transforma na sua digital, na sua marca pessoal no mundo. Pessoas autênticas compartilham livremente suas opiniões, seus pensamentos. Elas não têm receio de se expressarem. Sabe por que essas pessoas não sentem tanto medo de discordarem delas ou das pessoas criticarem suas opiniões? Porque as suas opiniões são construídas através do autoconhecimento. Essas pessoas buscam se conhecer cada vez mais, buscam construir valores sólidos. Por isso elas não têm necessidade de vencer em discussões e nem se sentem derrotadas quando alguém discorda delas ou quando alguém insiste em debater o argumento delas. Elas não entram nesse jogo de vencedor ou perdedor porque elas estão seguras dos seus posicionamentos. Essas pessoas, elas sempre tiram tempo para pensar a respeito delas, das suas escolhas, das situações que enfrentam na vida. Por isso, quando elas chegam a alguma conclusão, a alguma reflexão, é difícil fazer elas mudarem de opinião. Elas não são pessoas que são levadas pela maré ou entram em manada. São pessoas que têm opinião própria, seus próprios instintos, sua intuição, seus valores. Para uma pessoa autêntica, seus valores e princípios são essenciais. São esses valores que tornam elas pessoas originais, espontâneas. E no fundo, essas pessoas sabem que a falta de originalidade, a falta de autenticidade, torna a vida desconfortável. E sem descobrir o seu jeito único de ser, de viver, de se posicionar, você acaba se transformando numa imitação, numa colagem das pessoas ao seu redor. E eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Viver com autenticidade é viver com presença, é ser fiel a si mesma, ser fiel às suas convicções e não se deixar levar pelas expectativas dos outros. O terceiro pilar é a autonomia. A autonomia é a capacidade de gerenciar sua vida, é a liberdade para assumir o comando da sua vida, seguindo seus próprios princípios, valores e convicções. É a habilidade de tomar as próprias decisões e também de se autoliderar. A autonomia é diferente da independência. A independência é uma ideia de que você funciona sem os outros, de que você consegue resolver tudo, de que você não precisa dos outros. Com autonomia, você sabe que é capaz de assumir o comando da sua vida. Você reconhece suas habilidades, seus talentos, sua capacidade de se autogerir, mas você não descarta a ideia de precisar das pessoas. Se você sentir que está pesado, você consegue pedir tranquilamente ajuda. Você está aberta a incluir pessoas na sua vida. Então você não depende das pessoas, mas no fundo você sabe que precisa dela para ter mais relações saudáveis, para ser uma pessoa mais saudável também. Pessoas com autonomia não ficam em cima do muro ou com dúvidas sobre qual caminho seguir. Elas confiam na própria intuição e, se erram, aprendem com os erros.
São pessoas corajosas, confiam em si mesma e não se deixam ser influenciadas por outras pessoas. O oposto de autonomia é dependência e servidão. Se você tem o hábito de servir demais os outros, de estar disponível demais para os outros, de se colocar muito à disposição dos outros, talvez você não tenha tanta autonomia assim. E se você é muito dependente da opinião das pessoas, se você depende de conselho, se você não é capaz de tomar decisões sozinhas, talvez você ainda não tenha desenvolvido a autonomia. O quarto pilar é a maturidade emocional. A gente aprendeu a associar maturidade com idade e experiência de vida, mas isso não tem a ver com maturidade emocional. Muitas vezes a maturidade física chega antes da maturidade emocional. Existem pessoas idosas que nunca desenvolveram maturidade emocional. Tem uma frase do Anthony Mello que ilustra muito bem o que eu vou falar sobre maturidade emocional. Ele diz o seguinte: maturidade emocional é perceber que não tenho necessidade de culpar ou julgar ninguém pelo que acontece comigo. Então, maturidade emocional é se ver como responsável por si mesma, se ver como uma pessoa responsável pelo seu crescimento. Você desenvolve a capacidade de lidar com as suas emoções de forma saudável. Você não exerce um controle rígido das emoções, não esconde o que está sentindo. Pelo contrário, você aprende a dosar, aprende a manifestar suas emoções da maneira certa e nos lugares certos. As pessoas emocionalmente maduras não vivem de passado. Elas sabem a importância de viver o momento presente e sabem que o passado é um lugar de referência e não de permanência. Então elas aprendem o que o passado ensinou e seguem a vida em frente sem carregar mágoas, sem trazer pesos para a sua vida atual. Se tornam pessoas com grande capacidade de resiliência, superação e autodesenvolvimento. São pessoas que estão em constante amadurecimento, aprimoramento pessoal. Além disso, pessoas maduras emocionalmente desenvolvem habilidades sociais. Elas estabelecem relacionamentos mais saudáveis com todas as pessoas na sua vida, com os familiares, relacionamentos amorosos. Não constroem relacionamentos baseados na carência ou na dependência emocional. Constroem relacionamentos baseados na autorresponsabilidade. Elas sabem que são responsáveis por si mesmas, por aquilo que prometem ao outro e também estão atentas ao que os outros podem oferecer sem criar expectativas irreais. Por isso elas conseguem construir relacionamentos mais fáceis, mais leves e descomplicados. Pessoas emocionalmente maduras não são modestas nem são arrogantes, porque a arrogância é uma condição de supervalorização e a modéstia é uma condição de inferiorização. Essas pessoas têm consciência do seu próprio valor, elas não sentem necessidade de se auto-vangloriar e nem ficam se diminuindo quando algo dá errado ou foge ao planejado delas. Pessoas emocionalmente maduras lidam bem com a solidão, conseguem compreender certos afastamentos e não sofrem de forma dolorosa quando alguém sai da sua vida. Pelo contrário, elas tentam colocar na balança e não tentam impedir a pessoa que quer sair da vida delas. Sabem dizer não, não têm vergonha ou sentimento de injustiça quando dizem não para alguma pessoa. Buscam sempre ter uma atitude justa com elas mesmas e com as outras pessoas. Outra característica muito positiva de pessoas emocionalmente maduras é que elas não convivem em ambientes desfavoráveis ao seu crescimento. E esses ambientes envolvem pessoas. Então, se elas perceberem que uma pessoa é tóxica, elas conseguem se afastar tranquilamente, sem nenhuma culpa ou remorso. E também lidam super bem com suas fraquezas, porque elas entendem que as fraquezas, que os seus defeitos são ponto de partida para a transformação, para a autossuperação. Eu trouxe esses 4 pilares para que no momento que vier uma dúvida se você é autoconfiante ou não, faça uma avaliação de si mesma e veja se você tem esses 4 pilares na sua vida. Se estiver faltando pelo menos um deles, é sinal que você precisa dar mais atenção para isso. E se você ainda não tem esses 4 pilares na sua vida, eu te sugiro que você comece a cuidar mais dessas áreas. Você pode achar que as coisas estão indo bem, mas você nem sequer desconfia que elas podem ficar ainda melhores se você cuidar, se você incluir esses 4 pilares na sua vida. Eu sei que mudar é difícil, mudar dá trabalho, mudar mexe na nossa estrutura, causa angústia, mas chega um momento na nossa vida que é preciso dar um basta, principalmente quando a gente está infeliz, quando a gente sente que não está vivendo de acordo com os nossos desejos, com os nossos valores. E são essas mudanças que nos aproximam da nossa melhor versão,
que nos faz entrar em contato com a mulher autoconfiante que tem dentro da gente. E se você ainda não mudou, é porque talvez você não tenha sentido o quanto dói permanecer no mesmo lugar. As pessoas só mudam quando elas começam a colocar na balança e percebem que elas vão perder mais do que ganhar permanecendo do mesmo jeito. Por isso, muitas mulheres só buscam ajuda quando sentem que vão perder o emprego, que vão perder o namorado, que estão perdendo os amigos, quando na verdade elas podem buscar ajuda de forma preventiva para que ela não chegue nesse ponto de entrar numa crise emocional, numa crise financeira, numa crise no casamento. E geralmente as mulheres buscam ajuda para satisfazer os outros. Raramente elas buscam ajuda por si mesmas. Elas buscam porque estão tendo crises no casamento, elas buscam porque sentem que não estão sendo reconhecidas pelos outros, ao invés de olharem para si mesmas e começarem a enxergar aquilo que elas não estão satisfeitas. Elas usam as pessoas como uma forma de avaliar se ela está bem ou não e deixam de se escutar. E por isso muitas mulheres se mantêm na zona de conforto durante muito tempo porque não param para se autoanalisar. Então, se você está em dúvida se é a hora de mudar, se é o momento de dar um passo em relação à mudança, tente pensar o que você ganha e o que você perde continuando igual. E eu quero te mostrar agora algumas barreiras, algumas dificuldades que você acaba criando para permanecer no lugar. Uma delas é achar que você não precisa buscar ajuda, que você dá conta de resolver sozinha. Muitas pessoas acham que investir no curso de autoconhecimento, numa mentoria ou até mesmo na terapia é um dinheiro jogado fora, é um dinheiro sem retorno. Mas na verdade você está cuidando de si mesmo. Através de cursos, através dessas imersões, através desse tipo de trabalho, você tem a oportunidade de se conhecer melhor, de desenvolver novas habilidades. Então a barreira que você cria, na verdade, se transforma num impedimento para você crescer, para você amadurecer, para se transformar numa pessoa mais segura de si. Uma das barreiras que as pessoas criam para iniciar uma mudança é achar que nunca tem tempo, mas essas pessoas não percebem o quanto estão usando mal o seu tempo. Tem gente que passa horas, horas e horas assistindo série na Netflix, tem pessoas que passam horas vendo novelas e não conseguem tirar 20, 30 minutos para ler um livro, para assistir uma aula online. Ela não precisa nem sair de casa para assistir a aula, para participar de um encontro terapêutico que vai durar em torno de 1 hora, 2 horas, e até mesmo para terapia, 1 vez por semana, 1 hora por semana. Tem pessoas que têm dificuldade de tirar tempo para elas mesmas, mas gastam tempo de outras formas que não têm retorno nenhum. Será que é uma questão de tempo ou é uma questão de prioridade? Outra barreira que eu vejo muito comum que as mulheres criam é que estão cansadas e não conseguem aprender nada. Realmente o cansaço é um dificultador, porque a nossa mente não está funcionando 100%, não está funcionando com toda a sua capacidade quando a gente está cansada. Só que uma rotina repetitiva, uma rotina automática gera mais cansaço. Por isso é importante descobrir quais são as situações que estão esgotando a sua energia no seu dia a dia. Na minha mentoria Mulheres Livres, eu ensino as mulheres a viverem com mais leveza, a descobrir no seu dia a dia aquilo que suga a sua energia e aquilo que traz mais energia e disposição para a vida delas. Então, o cansaço pode ser um impedimento? Sim, mas se você continuar usando o cansaço como justificativa para a mudança, você nunca vai mudar, você vai viver um ciclo repetitivo na sua vida. Então, realmente, o cansaço pode ser uma barreira. Realmente, se você continuar escutando o cansaço, vai ser difícil trazer uma mudança para a sua vida e você vai permanecer cansada até decidir dar esse passo na direção da mudança. Tem outra barreira que acaba impedindo as pessoas de viverem mudanças mais efetivas, mudanças mais profundas, é a de pensar que só ler livros de autoajuda basta. Vou te explicar por que não basta. É claro que os livros podem trazer autoconhecimento, podem contribuir, mas não são o suficiente. Geralmente você escolhe aleatoriamente os livros que vai ler, escolhe pelo título, escolhe por indicação de um amigo. Só que quando você inicia uma jornada de autoconhecimento, um processo mais profundo, esses processos geralmente têm início, meio e fim. Esses processos trabalham pontos em você que estão em desequilíbrio, alguns pontos que você nem está enxergando ainda que precisam ser trabalhados.
E quando você está apenas lendo o livro, você não está tocando naquilo que realmente precisa ser trabalhado em você. Além disso, a sua visão está distorcida a respeito de si mesma. Você não consegue identificar suas crenças limitantes, você não consegue identificar seus mecanismos de resistência. São aqueles mecanismos que você tem que te fazem permanecer no mesmo lugar. Só ler os livros de autoajuda não vão ser o bastante. A minha mentoria trabalha questões do passado, trabalha dificuldades do presente, crenças limitantes, te ajuda também a entrar em contato com sua força pessoal, com seus talentos, com a confiança em si mesma. É um trabalho mais profundo, é um trabalho que mexe na sua estrutura e ele tem início, meio e fim. Você sente que existe uma direção, você sente que existe um caminho que está sendo percorrido. O livro de autoajuda não. Você lê um livro, ele te deu uma nova percepção, mas é só isso. Não está trabalhando questões mais profundas, questões mais angustiantes que tem dentro de você e que merece um olhar mais atento. E para você ter noção do que é começar uma jornada com início, meio e fim, eu quero te mostrar bem rapidinho a grade da mentoria Mulheres Livres para você entender o que é ensinado nessa mentoria. Todos os módulos são inspirados no processo de metamorfose da borboleta. Por isso, cada módulo é uma etapa dessa metamorfose. O módulo 1, a gente trabalha a linhagem da borboleta. Essa linhagem tem a ver com a sua história pessoal, com a história da mulher na sociedade, com a história da sua família. Então, as aulas do módulo 1 são as seguintes. Como a história da mulher na sociedade impacta na sua história pessoal? Como a história dos seus pais influencia na mulher que você se tornou? O que aprendemos sobre o que é ser mulher e o que é preciso aprender? O módulo 2 é a fase do ovo e da lagarta. Nesse módulo, nós trabalhamos as feridas emocionais. Por isso, o título desse módulo é A Menina Ferida e os Padrões Sociais. As aulas desse módulo são a infância, as primeiras relações afetivas e as feridas emocionais, a formação da identidade feminina e as influências sociais, a relação mãe e filha e a relação pai e filha. O módulo 3, nós trabalhamos a fase do casulo. Nessa fase, a gente trabalha a cura da criança ferida que tem dentro de você. Por isso, o título desse módulo é Curando a Menina Ferida e Entrando em Contato com a Sua Força de Mulher. As aulas do módulo são Identificando os bloqueios emocionais e as principais crenças limitantes que as mulheres carregam. Aula 2. Entrando em contato com a sua força interior, com as suas forças e fraquezas, potencialidades e vulnerabilidades. Aula 3. Autoestima. Diminuindo os pensamentos críticos e construindo uma autoimagem saudável. Aula 4. Se tornando uma mulher inteira. Como viver de maneira equilibrada e como cuidar dos 8 aspectos da identidade feminina. No módulo 4 é um módulo em que a mulher sai do casulo, é o módulo borboleta. Esse módulo é o nascimento da mulher livre. As aulas desse módulo são Aula 1. Aprendendo a estabelecer limites, dizer sim e não, dar e receber e abrir mão de relações indignas. Aula 2. Os 6 pilares do amor próprio e o contato com sua força interior e autenticidade. Aula 3. Autorresponsabilidade e crescimento emocional. Aula 4. O nascimento da mulher autoconfiante e o compromisso diário de viver o amor próprio. Além dessas aulas que ficam gravadas, que estão disponíveis na plataforma da Hotmart, existem também 6 encontros terapêuticos. Esses encontros acontecem ao vivo e todas as alunas têm oportunidade de falar das suas experiências, das suas angústias, das suas maiores dificuldades no processo de se tornar uma mulher livre, uma mulher autoconfiante. Então eu vou falar para vocês sobre os temas desses 6 encontros terapêuticos. O primeiro encontro é Conexão com o Passado, uma chave para a cura das dores atuais. O segundo encontro tem como tema Perdoando nossos pais, perdoando a nós mesmos. O tema do terceiro encontro é A criança ferida e a criança criativa, entrando em contato com as feridas emocionais e potenciais desconhecidos. O tema 4 é Identificando crenças limitantes e comportamentos sabotadores. O tema do quinto encontro, Uma mulher se reconstruindo. E sexto encontro terapêutico, A mulher livre que sou.
Além das aulas gravadas, além dos encontros terapêuticos, o curso tem mais de 20 exercícios de autoconhecimento. E ainda tem alguns bônus super especiais. O primeiro bônus é o workshop da sexualidade da mulher. O segundo bônus é uma mentoria individual. É uma mentoria onde você e eu vamos construir juntas o seu planejamento de transformação pessoal. E ainda tem 2 e-books como bônus. O e-book Acalme-se, que é sobre ansiedade, com algumas dicas para superar a ansiedade, e o e-book 5 passos para o crescimento emocional das mulheres. Se há alguma pessoa que ainda não despertou para esse lado, está buscando a questão do autoconhecimento, eu sugiro que busque, né? Porque não é normal a gente ficar se sentindo insegura, dizer sim para tudo e às vezes depois ficar pensando, nossa, pensei em dizer não e disse sim, isso está me prejudicando. Às vezes a gente quer agradar muito a outra pessoa. Então, se você sente que você diz sim quando você quer dizer não, e se você se acha uma pessoa insegura, que tem medo de mudanças, igual eu tive, né? Agora não tenho mais igual antes. Então eu sugiro que dê uma olhada para essa questão, porque é muito importante tratar da saúde emocional, tanto como muitas pessoas fazem exercício físico, essas coisas, entendeu? Eu acho que é muito importante. Eu indicaria muito o curso dela. É algo assim, é um investimento que realmente vale a pena. Você aprende muito, são 3 meses de curso, mas esses 3 meses das aulas que a Marcília fala, ela mexe desde o início, desde a história. Ela pediu pra gente relembrar coisas do passado, algumas coisas que às vezes a gente esconde e que relembrar essas coisas também faz parte do processo de cura. O que eu te ofereço nessa mentoria é uma oportunidade de mudança, mas você precisa estar aberta a isso, você tem que desejar passar por essas transformações. E o ponto-chave da mentoria Mulheres Livres é trabalhar a desconstrução de pensamentos, é criar a liberdade, começando pelos seus pensamentos, pelas suas crenças, por aquilo que você aprendeu ao longo da vida e foi se transformando em uma prisão mental. Então, o objetivo da mentoria é te libertar dessas prisões mentais, para que você se transforme em uma mulher mais autoconfiante. E sabe qual é o diferencial dessa mentoria? É que as minhas alunas, elas têm um suporte, um acompanhamento de perto. Tem toda uma estrutura com aulas dinâmicas, exercícios fáceis de fazer. Os encontros também têm uma linguagem fácil de compreender. E se você não tem uma rede de apoio, se você se sente sozinha, se você se sente desmotivada, ainda tem o benefício de entrar em contato com outras mulheres que estão passando por uma jornada semelhante à sua. E esse encontro em grupo cria uma conexão, cria novas amizades, cria um espaço onde você pode desenvolver maior empatia, pode desenvolver maior habilidade de escuta, de comunicação. Então você melhora também essa área da sua vida, que são os relacionamentos interpessoais. E o melhor de tudo, você se conecta com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Estar conectada com pessoas com objetivos semelhantes nos faz acelerar o nosso processo de crescimento, porque uma contribui com o crescimento da outra, uma traz informações que auxiliam na jornada da outra. Então você vai ver como faz diferença estar em um grupo que tem um objetivo comum. E se você insiste, se você acha que realmente dá conta de mudar sozinha, eu quero te falar que você precisa de um mapa, de um direcionamento, de um caminho para percorrer. E é justamente isso que eu ofereço na mentoria Mulheres Livres. E se você disser sim, nós vamos iniciar um novo ciclo daqui para frente, um ciclo de transformação interior. Como eu já disse aqui nesses módulos, as transformações mais duradouras começam por dentro. Então só basta você dizer sim. E esse sim não é para mim, esse sim é para você. Esse sim é para você construir uma vida com mais significado, uma vida com mais sentido. Então, se você tem alguma dúvida ainda, eu te convido para assistir a live que eu vou fazer segunda-feira, onde eu vou responder todas as dúvidas sobre a mentoria Mulheres Livres, vou explicar tudo direitinho, tintim por tintim. Na segunda-feira eu vou abrir as inscrições para a mentoria Mulheres Livres. E como eu falei, as vagas são limitadas porque eu gosto de dar um suporte de perto mesmo.
Eu não vou te entregar aulas gravadas e falar, toma, assiste aí. Não, não é assim que funciona na minha mentoria. Eu acompanho o desenvolvimento de cada aluna. Por isso que eu optei por ter vagas limitadas. Então, se você já sentiu o desejo, garanta sua vaga na segunda-feira mesmo. Então, fica ligada que segunda-feira eu vou fazer a live e vou explicar tudo sobre a mentoria Mulheres Livres e já vou abrir as inscrições. Eu deixei uma lista de espera aqui nessa plataforma, então se você já quer garantir sua vaga, se cadastra nessa lista, que na segunda-feira mesmo eu entro em contato com você. E o meu desejo é que você consiga a sua vaga. Eu quero muito te ajudar no seu processo de autoconhecimento, de transformação interior. E se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Então terminamos essa jornada e eu estou muito feliz por você ter chegado até aqui. E eu quero te fazer uma pergunta. Você quer continuar vivendo do mesmo jeito? Quer continuar sentindo que está paralisada, que está insegura? Ou você quer dar um passo novo na sua vida? Um passo para mudança, para transformação? Se você quer sair do casulo e viver todo o potencial que existe aí dentro de você, eu te convido para dar esse passo mais ousado e se matricular na mentoria Mulheres Livres. Obrigada por estar comigo até aqui o finalzinho, por ter assistido todo esse conteúdo que eu tentei trazer aqui para te ajudar, para contribuir para o seu crescimento. Estou muito, muito feliz por isso. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, no Instagram, não está em nenhum dos meus grupos, participa lá, continue acompanhando o meu trabalho. Eu disponibilizo muito conteúdo, muita informação que pode te ajudar na sua jornada. Muito obrigada, um grande abraço!